Amém, amém. Nós temos que ter, assim, essa certeza no nosso coração. Por quê? Esse é o Shabat, como Samuel já falou, que é o Shabat Shuvah. É um Shabat de arrependimento, um Shabat de retorno. Ele é o Shabat anterior à festa de Yom Kippur, a festa de arrependimento, a festa de retorno, que o Eterno deu para todos nós, que a gente vai guardar, cumprir essa festa no meio da semana. Então nós estamos saindo de uma festividade, de uma alegria incompleta, que é a festividade de Rosh Hashanah, que é a festividade da cabeça do ano, que é quando se começa a contagem, uma das contagens do ano judaico, onde nós entramos no ano de 5.780 da criação. E nós estamos com essa alegria, porque há a renovação de um novo ciclo. Se encerra um ciclo e começa outro, né? Só que essa alegria ainda é incompleta. Por quê? Nós estamos todos de pé, que foi a Parashá passada, Parashá Nitzavim, Parashá 51, que geralmente ela é estudada junto com a Parashá Vayeler, que é a Parashá de hoje. A Parashá 51 e a Parashá 52, elas são estudadas juntas, geralmente. Mas esse ano, em alguns outros anos também, elas são separadas, tá? Então, nós estamos todos de pé. Todos quem? Os principais da terra, os juízes, os oficiais, os ricos, os pobres, os estrangeiros, os trabalhadores braçais, todos estão diante do Eterno. Só aqueles que estavam lá no deserto em Israel? Não, mas também nós hoje. O Eterno falou isso claramente em Deuteronômio 29, que não estou falando apenas com vocês, mas também com aqueles que ainda não estão aqui. Esses que ainda não estavam lá, somos nós. Não resta dúvidas em relação a isso. Nós temos que ter adesão, fé, de que somos nós, essa palavra para nós também. Então estamos de pé diante do Eterno, estamos ainda de pé diante do Eterno, aguardando a renovação do nosso ciclo, que era ali em Rosh Hashanah. E agora estamos caminhando nesses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, em dias de arrependimento, de contrição, de avaliação, e principalmente de assumirmos as nossas responsabilidades diante do Eterno. Essa situação que foi dada aqui agora, de que o tema que o Eterno nos deu para essa festividade de Yom Kippur, de retirar, remover, né? Você vê, não é uma ação coletiva. Não é a casa que ela vai remover da sua vida o que precisa ser removido. É você que vai remover da sua vida o que precisa ser removido. A casa tem uma função, a nação de Israel tem uma função? Tem. Mas se você e eu não removermos da nossa vida o que precisa ser removido, não há relacionamento com o Eterno. Não há relacionamento com o Eterno. Então, é exatamente essa situação que nós estamos hoje, caminhando para Yom Kippur, avaliando o que nós fizemos até aqui, e já que fomos restaurados, nosso ciclo foi restaurado, nós estamos caminhando para continuar esse serviço ao Eterno. E aí é isso que a gente vai visualizar essa situação. A Parashá de hoje, a Parashá 52, Vayeler, e ele andou, ela é uma Parashá de um capítulo. Então, junto com a Parashá passada, que eram só 2 capítulos, nós temos agora 3 capítulos, então, formando esse cenário que nós estamos, dessas festividades de outono e dessa situação onde toda a humanidade está diante do Eterno, esperando o julgamento. Então, como a gente viu na semana passada, estamos todos de pé agora, passamos com essa alegria incompleta, mas aguardando uma alegria completa, que é o simbolismo que vem com a festa de Sukkot,
que é uma festa a festa das cabanas, festa dos tabernáculos, que a gente comemora aos 15 dias desse mês judaico de Tishri. Então, no 10º dia, Yom Kippur, primeiro dia, Rosh Hashanah, 10º dia, Yom Kippur, 15º dia, Sukkot. Então, nós estamos aguardando todo esse tempo passar, enquanto nós temos a oportunidade de retornar ao Eterno. O que é retorno? Em hebraico, techuvá. São 3 ações, simples e difíceis ao mesmo tempo. São simples. 3 ações simples. Você reconhecer o seu erro, fazer a remoção, reconhecer o seu erro. Ou seja, você tem que saber a Torá e os mandamentos para reconhecer. Você tem que se identificar na legislação. Eu estou falhando aqui. É falta de amor? É uma língua indomada? É uma ação contrária ao meu irmão? É mentira? É roubo? É prostituição? Qual é o problema? Pois a gente acabou de dizer que o Eterno tem nos punido muito, mas não entregou a morte. E nós estamos de pé pela misericórdia do Eterno. Então nós temos que confessar essa situação. Nós temos que identificar qual é o nosso erro. O segundo, fazer a confissão pública. Não é para mim, para a professora Sandra, para o Leomar, não. É diante do Eterno, uma confissão pública do pecado. E o número 3 é o arrependimento. É o arrependimento. Então, quando você lê na sua Bíblia converter, você vai entender retornar, techuvá. Tem essas 3 figuras, são ferramentas para um relacionamento forte com o Eterno. São ferramentas para um relacionamento forte com o Eterno. Então, Moisés está falando da sua despedida, ele está falando da sua saída, ele estava sendo removido. Agora, essa remoção ela aconteceu. E aí, agora, o que acontece? Ele passa essa responsabilidade de introduzir o povo para Josué. Essa foi a impressão que eu sempre tive. Assim como foi sempre a impressão que eu tive de que o sacerdote é que fazia a apresentação da pessoa diante do Eterno. Não é isso. Moisés sai dessa situação para colocar a responsabilidade sobre o povo. Josué está ali? Está, liderando. Yeshua está conosco? Está, liderando. Mas a responsabilidade de estar de pé e caminhando é nossa. A responsabilidade de atravessar o Jordão e tomar posse da herança era do povo naquela situação. E é nossa em simbolismo, dizendo respeito à salvação das nossas próprias almas. É nossa responsabilidade. Só que nos foi roubado esse ensino, porque foi ensinado que existia uma entidade que fazia por nós o que nós não tínhamos condições de fazer. Quando a gente ora por um outro terceiro e faça, Eterno, faça por ela o que nós não temos condições de fazer, porque nós não temos condições de fazer. Mas o convencimento da inspiração que vem pelo Espírito do Eterno pode fazer com que a pessoa compreenda qual é a sua falha e ela faça por ela. Agora, nos foi ensinado que existia uma entidade que fazia por nós o que nós não tínhamos condições de fazer. Ou seja, tirando a nossa responsabilidade do que nós temos que fazer. Que é compreender qual é a nossa falta, confessar publicamente a nossa falta e se arrepender da nossa falta, ou seja, não praticar mais. Não é o Mashiach que vai fazer isso. O Mashiach que cumpre a Torá, ele não faz isso por você. Ele vai te colocar de frente para o Eterno. E a sua mastigação diária da palavra, sua experiência com o Eterno, o risco que você tem de viver na linha ali com o Eterno, é que vai te dar experiência para que você se arrependa desses pecados e faça esse retorno. Agora, quem tem que fazer é você, sou eu, somos nós. Exatamente, isso que tem que ficar claro.
a passagem do serviço não foi de Moisés para Josué, mas foi uma passagem de serviço para o povo. Deuteronômio capítulo 31, vamos lá. Vê isso. Deuteronômio 31, versículos 3 aqui no versículo 3 a 6, Moisés compreendeu suas limitações e as limitações do povo, e que cada um possui a sua responsabilidade. Deuteronômio 31, 3 e 6. O Eterno teu Elohim passará diante de ti. A parte do contrato de adesão está garantida. O Eterno passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas suas terras. Josué passará diante de ti como um líder, como o Eterno tem falado. E o Eterno lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu. Quando, pois, o Eterno vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, olha a responsabilidade, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Eterno teu Elohim é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Então quem tem que fazer aqui era Josué? Não, era o povo. A responsabilidade de entrar e tomar posse é do povo, sempre foi, nunca foi de Moisés. Moisés estava liderando, estava ensinando, recebeu, tinha contato com o Eterno e compartilhava isso, mas a responsabilidade sempre foi do povo, tanto que sempre foi cobrado. Lá em Deuteronômio 31 ainda, no versículo 20, diz assim: porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, se fartará, e aí aqui já é uma previsão do que ia acontecer, e se engordará, então tornará outros deuses, e os servirá, e me irritarão, e anularão a minha aliança. Vimos até agora o Eterno cumprindo com todo o seu compromisso. E na oportunidade de perceber que o nosso povo já estava entrando e folgando, ou seja, naquilo que era responsabilidade nossa, deles naquele momento e nossa hoje em dia, nós fraquejamos. Vamos ver aí o versículo 27. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, Moisés falando, rebeldes fostes contra o Eterno, e quanto mais depois da minha morte. Versículo 29, porque eu sei que depois da minha morte, certamente, vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei, então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes maus aos olhos do Eterno, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então não tinha condição? Tinha condição, mas o Eterno sabia o interior, conhecia a rebelião das pessoas, ele tinha essa compreensão, e Moisés não tinha o histórico de relacionamento com o nosso povo, de que não, eles vão tomar a posse da terra e vai ser tudo a mil maravilhas. Não tinha histórico para isso. Então, a necessidade da remoção de Moisés ali, que conduzia o povo e intercedia diante do Eterno e tal, naquela situação, foi um momento que terminou ali. Agora, de posse da terra, temos que ter a responsabilidade de remover aquilo que precisa ser removido, para que haja paz entre nós e o Eterno. Essa que era a responsabilidade. Então a relação aqui que fica claro para a gente, diz respeito e está intimamente ligada às festas de outono, né? Que são as festas de Rosh Hashanah e Yom Kippur e Sukkot, né? A festa que nós temos, que acabamos de passar, é uma festa de cunho coletivo, né? Rosh Hashanah tem uma característica coletiva, e Yom Kippur ela já é de uma característica individual, porque eu não posso fazer pelo Leomar o que só ele pode fazer por ele mesmo. O Eterno não pode fazer por você o que só você pode fazer por você mesmo.
A palavra dele, ele já deu. Agora, como que o Eterno não pode fazer alguma coisa? Ele não pode ir naquela situação da sua escolha entre fazer o bem e o mal e fazer com que você simplesmente faça o bem. Quem vai ter que escolher fazer o bem é você, sou eu, somos nós. Ele se limitou nessa situação. Foi a ordem que ele estabeleceu. E a gente precisa compreender essa situação. E onde que está isso? Bem claro para nós, que é uma situação individual. Vê lá no Salmo 49. Olha comigo o Salmo 49. Eu vou ler numa tradução diferente, vocês acompanham aí. Salmo 49. Eu vou ler primeiramente os versículos 1 e 2. Salmo 49, 1 e 2. Ouçam isso todos os povos. Aqui, de pé, igualzinho Nitzavim, não está falando só para Israel, só para os sacerdotes, só para os profetas, está falando com todos os povos. Começa por aí. Ouçam isso todos os povos, deem ouvidos. Deem ouvidos é o nome da paraxá que vem. Como é que é em hebraico? Esqueci. Razino. Razino, deem ouvidos. Já é a paraxá da semana que vem. A paraxá da semana que vem está ligada à paraxá de hoje, quando faz a amarração de que todos precisam saber, decor, esse cântico que é a paraxá da semana que vem. Deem ouvidos para esse cântico. Os nossos pais definem que essa paraxá razino, esse cântico, ele resume toda a Torá, e é toda a Torá. E quando diz lá no versículo 19 que temos que escrever toda a Torá, no 7º ano de Shemitah, 7º ano, lá na casa de Israel, precisa copiar a palavra. O Eterno já está falando que algumas atividades que provavelmente a gente vai ter que fazer. Cada um vai ter que vir aqui, pegar um versículo, escrever. Nós, como casa, individualmente, vamos ter que passar por isso. E envolve a todos, criança, estrangeiro, todo mundo envolvido na mesma situação. Vamos lá. Salmo 49. Ouçam isso todos os povos, deem ouvidos todos os habitantes da terra. Mesmo os filhos de Adão, os filhos do homem, juntamente, rico e pobre. Todos, não tem dúvida, todos. Agora olha o versículo 6 a 10. Os que se fiam em sua força e suas riquezas imensas se vangloriam. Eles não compreendem que um homem não pode redimir seu irmão, nem pode dar a Elohim seu próprio resgate, pois tão alto é o preço da vida, que jamais poderá ser alcançado pelo homem, para viver eternamente e não chegar ao sepulcro. Ou seja, eu não tenho como fazer por você o que só você pode fazer pela sua vida. São os limites, igual o Eterno criou a terra e pôs limite nas águas, que elas não passam sobre a terra. O Eterno limitou essa ação. Quem vai possuir a terra e alcançar a salvação, quem precisa remover o que precisa ser removido e retornar com verdadeiro coração, é individualmente cada um de nós. Não existe uma mão externa, não é o Estado, não é nenhum super-herói, não é ninguém que vai fazer isso. Isso precisa estar claro. E só pelo conhecimento da Torá, dos mandamentos, só pela confissão pública de pecados, e só pelo retorno que nós iniciamos esse processo. É só isso. Pois se vê que morre sábio, assim como perecem os tolos e os insensatos. Todos vão perecer. E esse é o chamado que nós temos, é o mesmo chamado que foi feito a João Batista, a João imersor. Foi o mesmo chamado. Pregar o retorno, a volta, a vinda do Rei Messias, pregar que o tempo para fazer esse retorno está acabando e que é necessária purificação nas águas.
E esse diálogo, essas 3 etapas que foi anunciada por João Imersor e que é a nossa responsabilidade, é o assunto que nós temos que ter com quem não tem a Torá, com os cristãos e com os judeus. Essa situação que nós temos, essas três etapas, que nós temos que falar, proclamar de retorno do rei, vinda do rei Messias, o fim dos tempos, né? Que o tempo está acabando, a necessidade de confissão pública de pecados e de arrependimento e de purificação nas águas, é o mesmo assunto que nós temos que ter com quem não tem Torá, com os cristãos e com os judeus. Ou seja, não é um assunto religioso, é um assunto de comportamento, de conduta diante do Eterno, de quem criou os céus e a terra. Porque toda essa estrutura, assim como ele criou a água, quando o Eterno criou o universo, ele criou toda a matéria existente. O nosso planeta era uma bola, uma esfera, repleta daquilo que seria a água. Antes de qualquer coisa, antes do mundo ser criado como nós conhecemos, era só água. E é essa água que vai fazer essa purificação, é antes de qualquer coisa. É lá onde nós temos que purificar as nossas almas, nesse símbolo que diz respeito à vida que o Eterno estabeleceu sobre todos nós. O Cântico de Moisés. Todas essas festividades dizem respeito à água, goteje as águas, que caia o orvalho, a chuva temporã, dentro da temporada, é aquela que é fora, para que haja mantimento, tudo nós estamos envolvidos com essa situação. Na dinâmica da Torá, a instrução estabelecida pelo Eterno e do sacerdote não é uma relação de representação, não é o sacerdote que faz a representação, assim como não é o próprio Mashiach que faz a representação. Não é isso, é a própria pessoa que vai se representar. O papel fundamental do sacerdote é o ensino. O papel fundamental do sacerdote é o ensino. Pois é pelo ensino que a pessoa vai iniciar o reconhecimento da sua falta e vai remover o que precisa ser removido e vai tomar a sua responsabilidade. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 18, vamos lá, Êxodo 18, quando na sugestão que foi acatada de Jetro, quando ele sugere uma estrutura de funcionamento de jurisdição, do direito ali diante do povo de Israel. Direito é o direito divino, né? Direito divino, ali, Êxodo capítulo 18, versículo 20, é responsabilidade daquele que está à frente, liderando e ensinando, ou seja, num papel sacerdotal, capítulo 18, versículo 20, declara-lhes os estatutos e as leis, ou seja, os mandamentos, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Leonardo, por isso que Josué, quando vai assumir aí toda a congregação de Israel, no capítulo 27 de Números, Moisés fala assim: que darei a ele? O Eterno fala o quê? Dá mandamentos. Mandamentos. É isso que é a função de Josué, é ensinar, conduzir. Exatamente. Através dos mandamentos. É um ambiente propício para que nós possamos reconhecer e conhecer o meu pecado, para que eu possa removê-lo. Isso mesmo. É aquilo que em Êxodo capítulo 4 diz: o pecado está diante de ti. É exatamente isso que Leomar falou. Se nós saímos da Torá para falar sobre qual é o nosso ensino e qual é o relacionamento individual que temos que ter com o Eterno, a gente começa a falar da nossa cabeça. E aí a gente sai da nossa responsabilidade em relação ao ensino. Lá em Levítico, no capítulo 10, também fala sobre isso. Logo depois da morte de Nadab e Abiú, logo depois o Eterno, ele sela ali uma responsabilidade importante
do sacerdote, e não tem relação com representação, tem relação com ensino. Olha ali, versículo 8, Levítico 10, versículo 8. E falou o Eterno a Arão. Aqui ele não falou a Moisés, falou a Arão, o sumo sacerdote. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Olha o versículo 11. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado por meio de Moisés. É a responsabilidade do sacerdote ensinar. E a responsabilidade de cada um, razino, dar ouvidos, remover, confessar publicamente e trazer a sua própria vida em sacrifício ao Eterno, que é o que nós iremos fazer aqui em mais Yom Kippur, Yom Kippur, que o Eterno nos dá essa responsabilidade. Nesse ciclo que terminou, eu tive essa compreensão, porque eu imaginava que o sacerdote ele tinha essa responsabilidade de apresentar as pessoas diante do Eterno, mas a pessoa tem que vir voluntariamente a essa ação. A ação do sacerdote é o ensino. A função primordial do sacerdote é o ensino. E, ao mesmo tempo, uma função sacerdotal como profética, é trazer a quem se ensina ao ambiente da Torá. É o ambiente da Torá que está sendo trazido. Você que não tem Torá, ou que ainda não tinha a compreensão desse aspecto, você está imerso no ambiente da Torá. E agora você vai se colocar diante do Eterno. E a cada ciclo semanal, mensal, anual, que o Eterno tiver misericórdia de nós e for renovando, nós devemos nos aperfeiçoar. Isso é perfeito, Léo, sabe por quê? Senão eu fico em minha casa, sabendo que tem um grupo de pessoas lá orando por mim. Então eu não preciso fazer nada. Tenho 2, 3 lá que diariamente, no sacrifício da manhã, no sacrifício da tarde, estão lá, estão fazendo por mim. Não. Ele está fazendo por uma comunidade. Isso mesmo. Você está inserido na comunidade, mas você precisa fazer por você. Isso mesmo. A Parashá Vayeler, ela traz a noção de forma mais contundente, essa da responsabilidade que cada indivíduo tem diante do Eterno. A salvação proposta pelo Eterno é algo que acontece no foro íntimo. Você aprende o ensino de maneira congregacional, porque a proposta do Eterno é congregacional. Ele não dá capacidade para ninguém se trancar num quarto sozinho com a palavra e tirar da palavra todos os seus segredos e as suas minúcias. Você precisa viver em comunidade, porque você vai exercer a paciência, o amor, você vai abrir mão dos seus direitos para que o outro possa chegar. E é isso que o Eterno está chamando a atenção para esse 7º ano que a casa está chegando. A gente vai chegar lá. Então, nós estamos nessa situação. A salvação é proposta pelo Eterno, é algo que acontece em foro íntimo, é a personalidade da criatura, cada um de nós, com o seu Criador. Não há intermediários nessa tarefa de responsabilidade. Nós somos apresentados, nós chegamos por meio da nação sacerdotal Israel, por meio do sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, o Rei Messias. Nós chegamos, mas daí para frente está muito trabalho. Não acabou o nosso serviço. Há trabalho e a necessidade de compreender cada um desses detalhes e continuar caminhando e se aperfeiçoando. No caso de Josué, ele lidera o povo para tomar a posse da herança, mas a responsabilidade de entrar era dele com o povo, e não dele pelo povo. Ele não estava fazendo pelo povo, ele estava fazendo com o povo, era junto. E aí, essa situação da responsabilidade do sacerdote se completa lá no Segundo Testamento. Vamos ali em Hebreus, no capítulo 5, para ver quando a gente consegue compreender a responsabilidade do Mashiach Yeshua, em Hebreus, no capítulo 5, versículos 1 a 10.
Hebreus 5, versículos 1 a 10. Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Elohim, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se tenramente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele não tem como fazer pelo outro, ele faz junto com o outro, ele faz com o outro, porque ele está na mesma situação. Mesma situação. Se a oferta for reprovada, a responsabilidade maior era dele. Ele morria dentro lá do Mishkan, morria lá dentro na presença do Eterno. A responsabilidade maior é dele, mas ele faz o serviço junto com o povo. O povo tem que arar a terra, o povo tem que colher os frutos, o povo tem que trazer o sacrifício, o povo está junto com o sacerdote o tempo inteiro. Nós vimos na semana passada que o Salmo 95 é um salmo onde toda a criação está funcionando pela ordem do homem que crê para adorar ao Eterno. A pedra, a água, o animal, a planta, todos os povos estão sendo congregados para servir ao Eterno. Nesse trabalho, nesse serviço, nos nossos labores, naquilo que a gente é abençoado. A gente não é abençoado para ficar em casa, a gente é abençoado para seguir o serviço. Versículo 3. E por essa causa, deve ele, tanto pelo povo, quanto também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Elohim, como Arão. Aqui está falando, foi chamado, não é um mérito, ele foi chamado para fazer um serviço, e se ele errar, ele morre. E se nós errarmos? A gente morre do mesmo jeito. Versículo 5. Assim também o Machia não se glorificou em si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. 6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, lá onde foi feito paz em favor de toda a terra. Lá em Gênesis isso, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, ou seja, aquilo que nós temos que aprender, a obediência, por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, ele como sumo sacerdote padeceu na carne os pecados que ele não cometeu, porque ele é puro e santo e separado, ungido, o Machia. Ele padeceu o que ele não fez como pecado. E aqui nós temos essa responsabilidade. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para, olha só, é um senão, para todos os que lhe obedecem. O Machia Yeshua prega o cumprimento dos mandamentos. O rei Messias, obediência aos mandamentos. Ou seja, quem tem que se colocar diante do Eterno é cada um de nós. Nós temos a parte que cabe ao Eterno, ao próprio Machia, é a misericórdia que o Eterno tem, porque a gente não está morto ainda. Mas nós nos colocarmos como criatura nova diante do Eterno, a responsabilidade é nossa. Versículo 10. Chamando por Elohim, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Fala, pastor. Meu filho, olha só. Essa questão de representação é muito séria. Porque quando nós dissemos assim, nós precisamos estar debaixo da autoridade de outro. Estar debaixo da cobertura, não é autoridade não. É cobertura de outro. Ora, isso é comodismo. Sim. Porque eu não quero me apresentar com as minhas responsabilidades individuais diante do Eterno. Aí eu vou buscar... Se falhar, o outro que é culpado sou eu.
Isso, vai. que é o que mais está acontecendo hoje em dia. É o que mais acontece. Isso aí. E sabe o que é isso? Comodismo, isso é avaria. O negócio desgastou, o negócio deu BO o negócio. Vai dar BO. Porque eu vou culpar você e não vou ter responsabilidade nenhuma. Você me ensinou errado. Você me ensinou errado. Isso. E aí vai a briga e a discussão. Então, para não haver isso, a responsabilidade é de cada um. O contrário disso é a arrogância. Quando a gente vai sofrendo com o Eterno nesse caminho, porque uns aqui, nesse ensino que o Eterno tem nos dado, estão mais de 20 anos. E aí o risco que nós temos, junto com os nossos pais, de nos acharmos mais santos do que aqueles que estão chegando agora, é tratar o outro com arrogância. Então, o outro pode dizer, você não me ensinou. Aí você vai falar, não, você que não aprendeu. E aí acabou o relacionamento aqui entre os irmãos. Exatamente. É uma outra situação que nós temos que ver. Por isso que é melhor que tenhamos cada um de nós a nossa responsabilidade. E a Torá está bem clara nisso aí. Não é verdade? Aqui, aí em Hebreus, no capítulo 10, veja lá, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue do Machia, Yeshua, aqui ele está falando já que com a morte e ressurreição do Machia, o Santo dos Santos, que era acessado apenas pelo sumo sacerdote, agora você é como se já estivesse ali dentro, cara a cara com o Eterno. A responsabilidade se multiplicou muito mais. Ou seja, a nossa responsabilidade de assumir o que fazemos de errado e nos colocar a nossa batata ali de molho, nossa panela assando, é importante para que a gente possa compreender o que nós precisamos fazer. 20, até o 22. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Elohim, cheguemos-nos com o verdadeiro coração. Ali ele olha dentro do seu coração, individualmente, com inteira certeza de fé, de adesão ao Eterno, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com a água limpa. Olha a água de novo nas festividades de outono. Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Olha a água de novo. A nossa responsabilidade de conhecermos a nossa falta, confessarmos publicamente e nos arrepender e não fazer mais. Pega o coração, pega antes da criação do mundo como nós conhecemos, é a mesma água, é antes de qualquer coisa. Antes de ser criado o primeiro homem, antes de ser criado a vida, antes de ser criado a terra, a água já era. É essa água do princípio de todas as coisas que nós temos que purificar as nossas vestes. A própria parábola diz: aqueles que foram chamados, e onde nós estamos incluídos aqui, como vimos ali em Nitzavim, de pé, aqueles que foram chamados para as bodas, o coxo, o cansado, viu a quantidade de idoso e enfermo que nós temos aqui? O coxo, o cansado, aquele que é estrangeiro, aquele que é trabalhador braçal, todos estamos diante da presença do Eterno. Agora, se nós nos apresentarmos sem as nossas vestes limpas, o que o Machia diz? O que Yeshua fala? Amarra e joga ele nas trevas para que as bestas tomem conta dele. É ou não é uma situação de extrema responsabilidade? Fomos convidados para as bodas? Fomos. É motivo de grande alegria? Sim. Regozijaremos externamente com grande alegria com o Machia? Sim, se tivermos o nosso coração purificado e a nossa alma lavada nas águas. E são essas as águas que estão aí envolvendo todas essas festas. Levítico 8:30? Levítico 8,
o capítulo 8, versículo 30. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Muito bem. É uma ação de purificação para que se inicie o serviço sacerdotal do ensino. Muito bem. A dinâmica das festas, que é onde nós estamos inseridos aqui, a dinâmica dessas festas, Rosh Hashanah, uma ação coletiva, alegria interna. Diz lá os nossos pais judeus que é uma alegria interna. Nós nos sentimos alegres por nos aproximar dessa data, mas é uma coisa interna, ainda incompleta. É uma expectativa, um suspense sobre a renovação do ciclo. E Yom Kippur, aí sim, uma ação individual. Cada um com as suas responsabilidades. O que quer dizer isso? Cada um andando o tanto que conseguiu andar. Você não vai ser cobrado naquilo que você não andou ainda. Mas aquilo que você já aprendeu, você não vai poder dizer, não me foi ensinado. Se você resiste à palavra e diz que alguém está fazendo um serviço para você, você está resistindo à palavra. Se você está dizendo que não é para cumprir mandamentos, você está resistindo à palavra, mas está sendo ensinado. Então, é essa dinâmica aqui. É uma ação individual, a techuvá, reconhecimento do pecado, confissão pública e arrependimento. Reconhecimento só pelo conhecimento dos mandamentos. Eu tenho que ler e entender, isso aqui é mandamento. Eu tenho que me enquadrar nisso aqui. Cada um está diante do Eterno com as suas dificuldades e deve saber o que impede de ter um relacionamento com Ele. É a busca de aprimorar a adesão com o Eterno. Ou seja, se o meu ciclo foi renovado para um novo ciclo, eu vou aderir mais ao Eterno no próximo ciclo. Porque as minhas falhas que eu já aprendi, eu não vou repetir. Não posso. Eu tenho que ir para frente. Não posso andar para trás. Eu tenho que ir para frente. E aí, nós chegamos na festa de Sukkot. Ação coletiva de júbilo externo. Aqui já é um júbilo, quando você tem aquela alegria interna e ela passa para fora. Você jubila com alegria, cânticos, danças, por ter alcançado a dádiva de servir por mais um ciclo e de aperfeiçoar o relacionamento seu com o Eterno. Então é um júbilo. Encerra a todos os tipos de pessoa numa vida simples de sustento pelo Eterno. A festa de tabernáculos, ela fala sobre habitação em cabanas, onde você não vai estar na sua casa, onde você vai estar com uma cobertura que é porosa, você consegue ver as estrelas, onde o Eterno precisa te sustentar. É uma casa de pobre, de necessitado da misericórdia do Eterno. Você movimenta as 4 espécies, né? Representando aqueles que têm a Torá, os que não têm a Torá, os que cumprem a Torá e os que não cumprem a Torá. É a mesma situação da parábola do semeador. É a mesma situação que foi ensinada ali por Yeshua HaMashiach. É a mesma situação. É uma alegria completa, mas ainda momentânea. É completa? É, mas ainda momentânea porque ela é profética, ela diz respeito ao milênio, quando o Mashiach retornar para tomar posse de toda a terra e do seu reino. Então ela é completa, mas ela ainda não é eterna, mas será, porque ela diz respeito a isso, né? E aí isso está intimamente ligado com a situação dessa casa. Intimamente ligado com a situação dessa casa. Nós estamos entrando ao ano de Shemitah, é o 7º ano da casa. Nós faremos 7 anos que estamos aqui, onde o Eterno nos deu esse local para habitarmos. E isso nos exige a mesma situação do ponto anterior, responsabilidade. Porque a nossa alegria não pode se transformar em arrogância em relação àqueles que estão chegando. Pois eles vão chegar sem Torá, eles vão chegar sem mandamentos, eles vão chegar doentes, eles vão chegar com as suas preocupações seculares.
e nós num outro movimento. Mas nós precisamos chegar até eles com misericórdia. O espírito da festa de Sucot remete a esse ano de Shemitah. Comerão do fruto produzido pela terra aquilo que foi trabalhado nos anos anteriores. Vamos lá em Levítico, no capítulo 25. Levítico 25, versículos 1 a 7. Nós lemos aqui na festa de Rosh Hashanah, capítulo 25, 1 a 7. Falou mais o Eterno a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um Shabat ao Eterno. 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado, Shabat de descanso para a terra, um Shabat ao Eterno. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Ou seja, todo o trabalho não é um trabalho comercial, não é um trabalho de sustento nosso, de sustento assim da nossa família, dos nossos interesses. É um trabalho em serviço coletivo. A gente trabalhou a terra, obedecendo ao Eterno, ele fez chover, e o fruto da terra é um fruto coletivo para todos aqueles que vão. O Eterno vai enviar para comer desse fruto. Versículo 6: mas os frutos do Shabat da terra vos serão por alimento, a ti, ao teus... Olha só, Nitzavim, todos de pé novamente. Para ti, teu servo, tua serva, o teu diarista, o estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Todo o teu produto será por mantimento. E esse é o resultado de 6 anos de trabalho. Então, o que o Eterno está dizendo? Vai vir gente aí. Vai ter serviço externo. Vocês estão tendo seus ciclos renovados? Vocês estão tendo seus ciclos de sacerdócio, de proclamação do nome renovado. Vocês estão tendo seus ciclos de serviço renovados. A importância do ciclo que estamos entrando nos remete ao cuidado, à atenção. E atenção, o Eterno tem nos feito entender que fomos preparados para servir. E esse serviço tem se aperfeiçoado ao longo do tempo. Ou seja, nós fazíamos de uma determinada forma, alterou. Aí teve gente que não gostou, foi embora. Continuamos, recebemos o entendimento. O entendimento de outros mandamentos. Os mandamentos são os mesmos. A gente, que pela misericórdia do Eterno, foi esclarecido em relação a outras atividades. Continuamos. Alguns não gostaram, foram embora. E a gente continua caminhando. É o que eu digo, a palavra do Eterno foi a mesma ontem, a mesma hoje e depois. Mas, de acordo com o ensino que Ele vai dando para nós, e a gente vai pedindo: Eterno, nos dê ensino, nos dê entendimento, abra os nossos olhos, maior a responsabilidade. Agora, alguns aceitam essa responsabilidade, alguns não aceitam. Alguns não aceitam. Né? E a palavra do Eterno no Segundo Testamento diz: não faça como outros que a princípio de uma discussão vão embora e vão fazer as outras atividades. Continuamos assim. Então é isso que nós estamos percebendo. Novas atividades, estamos sendo aperfeiçoados com o Eterno. Nossa busca por relacionamento com o Eterno não pode se transformar em arrogância, pois não somos melhores em nada, nem em relação aos que estão chegando, nem em relação aos que foram embora. Vou repetir para que fique claro. Nós não somos melhores em nada em relação aos que vão chegar e nem em relação aos que foram embora. Porque se a gente acha que a gente é alguma coisa, nós já estamos pecando e temos que nos colocar diante do Eterno. Porque se nós iniciamos o estudo, estamos de pé pela misericórdia do Eterno. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, o nosso júbilo em ter o ciclo renovado,
deve estar baseado na consciência de que é uma dádiva de vida e é acompanhada da dádiva de serviço, como está escrito aqui em Números 18, 7. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio como ofício, como dádiva. Então, a renovação da vida nesse período e o entendimento que nós temos chegado ao 7º ano da casa é uma renovação de vida? Sim. É alegria e regozijo? Sim. É júbilo externo? Sim. É uma grande expectativa que nós temos para serviço, pela misericórdia de estarmos vivos ainda. E temos a oportunidade de aprender e servir. O serviço sacerdotal é um serviço de ensino. Estarão no meio de nós as 4 espécies, e nós incluídos dentro dessas 4 espécies, correndo a todo custo para sermos igual ao etrogue. Nós veremos mais à frente. O etrogue é um fruto completo, com cheiro, com gosto, com aroma, completo. Ele tem a palavra, ele recebe o ensino, ele cumpre a palavra. As 4 espécies estão aqui, estarão aqui, o que requererá de nós todo o amor com o qual temos sido tratados. Por isso, teremos que aprender a abrir mão ao pobre e pequeno, pois todos estão nitzavim, diante do Eterno. E o pobre e o pequeno. Aí a gente vai pensar, então o nosso serviço de fato é para aquele desvalido, né, aquele que não tem. É também. Olha ali em Jeremias, no capítulo 5, versículo 4, é só um versículo, mas é importante que vejamos. Jeremias capítulo 5, versículo 4, quem é o pobre? Eu, porém, disse, deveras estes são pobres, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Eterno, nem o juízo do seu Elohim. Esse é o pobre, Jeremias, capítulo 5, versículo 4. O pobre que nós atendemos é esse. É o pobre que tem carro, é o pobre que tem casa, é o pobre que não tem comida. Todos esses, nós que somos pobres e que ainda não estamos caminhando diante do Eterno. E como o Leomar falou, cuidado aquele que andou para que depois não venha a cair. O chamado a todos deve ser o mesmo, sem distinção. Seja para aqueles que não têm a Torá, seja para aqueles que estão defendendo o cristianismo, seja aqueles que estão defendendo os costumes judaicos, para na medida da sua iniquidade, cada um, na medida da sua iniquidade, está de pé diante do Eterno, e precisa preparar o caminho, tirar do seu caminho as pedras, caminhar por esse caminho e chegar até a Adonai. Arrependimento de pecados, o Messias que está às portas e a purificação nas águas. A purificação nas águas. Veja ali a palavra de Miqueias, no capítulo 4, versículo 1 a 5. Miqueias 4, 1 a 5. Arrependimento de pecados, o rei Messias que está às portas e a purificação nas águas. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Miqueias 4, versículo 1 a 5, estou lendo 5. Miqueias 4, versículo 1 a 5. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Afluirão é um termo de rio, é um termo de águas. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Eterno e à casa do Elohim de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Ou seja, o serviço sacerdotal, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno,
e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Eterno dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Eterno, nosso Elohim, para todo o sempre. Amém, que é a mesma palavra também de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Eterno. Essa aqui é a mesma situação. Não teremos mais lanças, não teremos mais guerras, e no lugar disso nós trabalharemos a terra, teremos ciclo renovado para trabalhar a terra, e viveremos à sombra da vinha que nós plantamos no 7º dia, preservados do sol. E a promessa da Torá no Levítico 26 diz assim, estareis ainda comendo da colheita velha, quando removerdes fora a velha para dar lugar à nova. Não precisa guardar alimento, porque o alimento, tudo será alimento e para todos, para dar a todos. Então vai remover a bênção para quem obedecer, é isso. Estarás ainda comendo da comida velha, quando lançardes fora a velha para dar lugar à nova. É a promessa da Torá em Levítico 26. Ou seja, vai haver abundância dessa comida nova. Abundância, igual a abundância nesta casa. Olha a abundância. Olha a abundância. Ele vai trazer uma população nova para comer, ou seja, vai aumentar o número. Isso. E você vai ter abundância. Vai ter abundância. Nós que sabemos que lidamos com a abundância aqui dos embaixo, milagres que acontecem. Que sabemos isso, toda sexta-feira. Isso. E aí, para a gente fazer o encerramento, eu vou trazer comentários rabínicos em relação à água da festa de Sukkot. Sukkot é conhecida como festa, e aí diz respeito à nossa responsabilidade em relação ao serviço de Rosh Hashanah, Yom Kippur e aquilo que está por vir em Sukkot. Lembrando que Sukkot é uma festa profética que diz respeito à vinda do Rei Messias. Sukkot é conhecido como festa da casa das águas que correm, devido à libação de água que era feita durante essa festa, no templo, ou seja, ao derramar das águas. Esse era o ponto de maior alegria da festa, quando depois de um dia de sacrifícios, depois do primeiro dia de Sukkot, de sacrifícios litúrgicos, os judeus viravam à noite por mais de 15 horas de serviço de arvite do dia até os sacrifícios matinais, o shacharit do outro dia, com músicas, danças e verdadeiros júbilos. 15 horas de festividades envolvendo a retirada das águas e o derramamento das águas na festa de Sukkot. Toda essa alegria envolve a responsabilidade que todo o povo do Eterno tem em anunciar o retorno do Rei Messias e a necessidade de purificação das nossas vestes nessas águas, em reconhecimento à misericórdia de Adonai pela renovação da vida e a promessa da vida eterna. E aí o comentário rabínico em relação à festa de Sukkot diz o seguinte: tu não nos escolheste por sermos mais numerosos que as demais nações, nem devido ao nosso comportamento justo ou à nossa sabedoria. Ou seja, não podemos ser arrogantes, porque nós não temos todas essas qualidades, mas só por causa do teu amor por nós. Um amor permanente e irrestrito, o amor do Eterno em relação a toda a criação. O que o homem pode fazer por conta própria? Essa reflexão da festa de Sukkot, a festa que está por vir, nesse período em que nós estamos na expectativa de termos, depois do nosso nome escrito no livro da vida, selado para o próximo ciclo. E se ele for justo, que benefício há para esse justo? É porque tu nos desejaste, e não por causa dos nossos méritos, que somos todos iguais aos teus olhos.
somos todos iguais aos teus olhos. Devemos todos, portanto, ver uns aos outros como iguais, como um amor irrestrito que dure para sempre. Nós estaremos habitando em cabanas, comendo em cabanas, numa vida simples, movendo as 4 espécies numa ação de simplicidade diante do Eterno. Elohim responde ao povo de Israel, mencionando a libação das águas. Quão valiosos são para mim os sacrifícios que vós ofereceis ao longo do ano. E o mais precioso de todos é a libação da água que vós verteis nesta festa. Extraireis água com alegria, pois essa oferenda não requer nenhum esforço por parte de quem a traz. Ao pé da minha casa eu vos dei um manancial de salvação. Ao pé da minha casa eu vos dei um manancial de salvação, as águas do poço de Siloé. Elas não requerem plantio, colheita, prensagem, purificação, filtragem e fermentação. Nenhum tipo de esforço. Essa oferenda é pura, destituída de qualquer traço de orgulho. Ela não existe porque um sacerdote ou uma pessoa pura, ou que se diga pura, foi lá trabalhar essa água. Ela foi dada pelo próprio Eterno na criação. Destituída de qualquer traço de orgulho, arrogância e vaidade. Deveis extrair 3 login, é uma medida, próximo de 1 litro delas, dos mananciais da minha salvação, despejando sobre o altar, juntamente da libação do vinho, que requer plantio, colheita, prensagem, refino, filtragem e fermentação. Ao levá-las juntas, tanto a libação do vinho quanto a libação da água, é como se tivesse me oferecido todo o vosso ser. O meu amor por vós é incondicional, e tanto o vosso vinho quanto a vossa água são iguais aos meus olhos. O fruto que resulta da vossa labuta é igual ao que prescinde, ou que não precisa de vossos esforços. Só deveis alegrar-se em mim, como eu me alegro em vós, com um amor incondicional. E aí continua, nessa hora, toda a existência se eleva e ascende, sobe com elas. Não só os seus próximos, como toda a criação, participa dessa alegria suprema da libação das águas. As libações de vinho estão destinadas apenas aos judeus e ficam desqualificadas se tocadas por um gentio, mas as águas permanecem eternamente puras para toda a humanidade, pois a fonte delas é pura. Ou seja, a libação das águas é para todos, e todos temos condição de nos colocar diante do Eterno para esse serviço. A água que precedeu a criação do mundo, e quando o mundo foi destruído pelo dilúvio, não ocorreu o mesmo com as águas, que permaneceram puras. Então as águas permaneceram, não houve interrupção de vida em relação às águas. Portanto, verteis água para mim, para que sejais abençoados com água, conforme os sábios disseram. Na festa de Sucote somos julgados a respeito da água. E quando a terra é abençoada com água, toda a humanidade é abençoada, tanto o povo de Israel quanto aos outros povos. E Adonai diz: eu vos transformei em um reino de sacerdotes para todas as nações. E nós já vimos que a função principal do sacerdote é o ensino. Oferecereis perante mim um sacrifício enraizado na criação, e toda a criatura seja abençoada. E que nós tenhamos a capacidade de assumirmos a nossa responsabilidade diante do Eterno, e possamos nós nos derramar como água diante do Eterno, servindo ao Eterno em sacrifício de vida, no novo ciclo que o Eterno nos concedeu. Em nome de Yeshua HaMashiach.
Eterno, essa é a sua palavra. Abençoado seja o Senhor, que nós possamos estar preparados para aquilo que o Senhor tem nos dado, abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos para a inspiração que vem dos céus. Possamos viver, não em arrogância, mas em todo temor, recebendo aqueles que não têm nada preparado para si e produzindo frutos para nós e para outros, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Yevarekeka Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vrihunecha, Yissa Adonai panavelecha, veasem lecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, em nome de Yeshua o Messias. Amém.